Olá, gente, tudo bem? Pessoal do nono ano, vamos fazer a correção sobre neologismo, né? Na aula anterior, eu passei para vocês fazerem a atividade no livro didático, passei o material para vocês estudarem, né? E hoje a gente vai fazer a correção. Vamos lá. Antes de iniciar a correção, a gente vai rever um pouco, né? O que é neologismo? O que são os neologismos? São as palavras inventadas, palavras criadas pelas pessoas, né? E elas podem ficar na língua, ela pode permanecer na língua, ou elas podem cair em desuso. Por exemplo, a gíria é um tipo de neologismo, porque as pessoas criam, dá uma palavra, ou dá um sentido novo a ela, e aí elas podem permanecer, elas podem ficar na língua, ou então elas podem desaparecer, servir só para determinado momento. Então aí tem alguns exemplos de neologismo. Pode ser criado a partir de palavras do sistema linguístico, por exemplo, lava-lava. A palavra lava já existe na língua e a partir de uma palavra já existente, a autora criou outra palavra, deu um sentido novo para ela, né? Verde-acento. A palavra verde existe na língua e aí o autor colocou aí verde-acento para dar um sentido novo. Verde-acento, verde-acento. Para dar um sentido novo. O que significa verde-acento? E aí a gente vai depender do contexto. A gente tem que ler o contexto todo, entender um contexto para poder saber o significado, para poder entender o significado daquela palavra, né? Sem teto, ó, sem teto, sem terra, foram criadas a partir do sistema linguístico, das palavras já existentes na língua. Palavras antigas com novo sentido, a palavra mala, palavra que já existe na língua e aí deram um novo sentido para ela, que pode significar uma pessoa inconveniente, né? Criação literárias, a partir de criação literárias, por exemplo, abençonhado. Abençonhado. O que significa abençonhado? Criado pelo escritor Mia Couto. Tem a palavra abençoado, né? E sonho, que tem e essa outra sonhada. Abençoado com sonhada. Abençonhado. É um sonho, é uma pessoa que sonha, que tem um sonho abençoado, né? Que tem sonhos abençoados. Então, vai depender do contexto para a gente entender, né? O que significa. E a partir também de criações populares como pivete. Pivete foi um neologismo, né, que se concretizou, né? Até hoje as pessoas, essa palavra existe, né? Então, o neologismo são palavras criadas, inventadas por um autor em determinado contexto, né? Que elas podem ser criadas a partir do sistema linguístico, a partir de palavras que já existem na língua, ou a partir de outras que não existem, como são as criações literárias e o exemplo da palavra abençonhada, do escritor Mia Couto. Vamos para a correção. Tem o texto aí, né, de Guimarães Rosa, que se chama O Burrinho Pedrez. Vocês leram o texto, eu não vou ler, porque senão vai ficar muito, o vídeo vai ficar longo, né? Vocês têm esse material em casa. E aí, ele inventou aí a palavra, tem a palavra, duas palavras que estão em destaque. Verde-acento, né? Vai, vem, com hífen e barbeludo. Verde-acento, vai, vem, barbeludo. Gente, resumindo, ele fala, né, de bois de várias raças e vários tipos, né, e as características dele. E ele criou palavras para caracterizar, né, para dizer como é o ambiente ou como são os bois, né? Aí vamos lá.
Do que trata o texto? O texto fala sobre bois que estão em um pasto que tem várias características, né? Fala sobre bois, sobre o gado. O narrador compara a visão do conjunto de bois a várias imagens. Quais são elas? Ele compara a cordilheira, né? Ele compara... Eu vou voltar aqui rapidinho. Opa. Ele compara, a cordilheira e comprimir flancos mestiços de todas as meias raças plebeias do campo do Uruguai, dos tambores do rio, das reservas. Ele está falando de onde eles são, né? Ele compara a cacundas sinuosas a cordilheiras, né? Ele compara a elementos da natureza. Releia agora esse trecho do conto Olhos d'Água. Lembra do conto Olhos d'Água? Lembra. Um dia, brincando de pentear a boneca, a alegria que a mãe nos dava quando deixava por um momento o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheia e se tornavam uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Veja, as palavras criadas pela autora Conceição Evaristo têm semelhança de formação com as palavras usadas pelo escritor Guimarães Rosa. Explique. Elas têm semelhança? Veja. As palavras criadas por Conceição Evaristo são, já está dizendo, inventada. Foi ela quem criou essas palavras. Do mesmo jeito, Guimarães Rosa criou também aquelas palavras. A semelhança na criação. E elas são semelhantes também porque todas elas foram criadas a partir de palavras já existentes na língua. Lava existe na língua, passa também existe. E aí ela usou a expressão lava-lava para dar um novo sentido. Estão entendendo? Utilizou palavras já existentes na língua, criou outra com um novo sentido. Do mesmo jeito, verde acento, criada por Guimarães Rosa. Verde existe, acento existe, mas aí ele juntou as duas, criou uma nova palavra, que pode ser a tonalidade do verde, né? Outra palavra que ele criou, barbeludo. Barba com cabeludo. Existe a palavra barba, existe a palavra cabeludo. Remete, né? Cabeludo. E aí ele criou barbeludo, duas palavras que já existem na língua, né? Barba e cabelo, né? Cabeludo. E aí ele deu um novo significado que a gente pode entender pelo contexto, que pode ser o boi que tem muita pelagem, né? Ela faz uma comparação, né? Dos pirilampos, dos vagalumes, com os olhos dos meninos, os olhos claros dos meninos travessos que estão lutando contra o sono, olhos tontos, né? Que estão lutando contra o sono. Vocês entenderam esse poema, né? O eu poético situa um tempo. O eu poético situa um tempo e vários locais para depois indicar quem fala. Que efeito isso cria no poema? Primeiro ele apresenta o tempo, a noite, o ambiente escuro, a várzea, né? O campo, né? Sombra erma dos campos. Então tudo isso para deixar o leitor na expectativa, na curiosidade. Esse vai falar de quê? Causar expectativa no leitor, deixar o leitor curioso, para depois dizer do que vai falar, né? Vai falar dos pirilampos que pisca-pisca, que parece olhos de meninos, dos meninos que estão com sono. Então, ele faz isso
para causar expectativa no leitor, para deixar o leitor curioso e continuar a leitura, certo? Pirilampos são vagalumes. Releio. Pisca, pisca, pirilampo. O que a repetição da forma verbal expressa? O que a repetição da palavra pisca, pisca expressa? Expressa a continuidade, né? A continuidade da ação de piscar, né? Que outra expressão ou palavra retoma essas formas verbais? Tem a expressão pisca piscando, que retoma esse pisca pisca, que é como se desse ênfase, como que fosse mais constante, né? Essa expressão aí que remete, qual é a expressão que remete à forma verbal pisca pisca? A outra palavra é pisca piscando. Certo? Pisca piscando. A palavra que você indicou é um neologismo? Pisca piscando é um neologismo? Existe... de que forma ela foi... A palavra que você indicou é um neologismo. De que forma ela foi formada? Ela foi formada a partir do verbo... a partir de palavras já existentes na língua, né? Pisca e piscando. Pegou duas palavras que já existem na língua e formou uma nova palavra com um novo sentido, certo? E aí, tem para terminar esse texto aí que vocês já leram. Vocês já leram, eu não vou ler, não, realmente eu não vou ler esse. O narrador inicia o trecho com começou. Pelo contexto, a que se refere essa indicação? O que começou? Começou uma correria, ir para a loja. Começou uma correria, ir para a loja com os cadernos, estudar no meio do almoço. Começou o quê? Uma rotina de estudo, parece que é uma vida de estudante que trabalha, né? Observe as palavras e expressões destacadas. Elas são próprias da linguagem formal. Explique cada uma delas. Observe as palavras em destaque. Elas são próprias da linguagem. Observe as palavras e expressões destacadas. Elas são próprias da linguagem formal. Explique cada uma delas. Voando. No contexto, tomar um banho voando significa o quê? Tomar um banho às pressas, né? Moçada. Primeiro, sentei com a moçada do fundão. Quem é a moçada do fundão? É o pessoal que senta numa sala de aula, senta lá atrás, né? Senta nas últimas cadeiras. Pulei, aí como Agatha, Ré, Sil, Jô e mais um bando. Depois percebi que só saía papo, só saía conversa, né? Eles não paravam de conversar, não entendiam nada lá no fundão. Então, papo, conversa. E que não conseguia ouvir nada. Pulei para a turma do gargarejo. A turma do gargarejo, ele estava no fundão, estava sem entender nada. Depois ele pulou para a turma do gargarejo. A turma do gargarejo é a turma, os alunos que sentam na frente. Em sua opinião, palavras e expressões como essas podem ser consideradas neologismo? Resposta pessoal, viu, gente? Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.